Você faz dieta, treina, se alimenta de forma saudável, mas o seu corpo simplesmente não responde a esses estímulos. Você acorda cansado, sua fome aumenta principalmente à noite e você sente que não tem energia. O problema pode estar em um hormônio chamado cortisol. Ele não é um hormônio ruim, muito pelo contrário, é essencial para a nossa sobrevivência. O problema é quando ele está no ritmo descompassado. Então hoje eu vou te explicar como o cortisol funciona, qual é a relação dele com o nosso relógio biológico, o porquê dormir tarde pode atrapalhar o seu emagrecimento, quais são os sinais, né, de que esse hormônio está desregulado e principalmente como colocar tudo isso em ordem. E se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou Betânia Brito, sou estudante de nutrição e por aqui você encontra muito conteúdo sobre saúde e nutrição. E se você gosta, né, desse tipo de vídeo, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, porque isso ajuda o YouTube a entender que você gosta desse conteúdo e passa a te entregar mais, e também para que outras pessoas possam assistir esse vídeo e os conteúdos aqui do canal. Então, bora pro conteúdo de hoje. O cortisol, ele costuma ser chamado de hormônio do estresse. Mas essa é uma definição muito simplista para um hormônio que participa de diversas questões, né, no nosso organismo. Como, por exemplo, manter a nossa glicemia adequada, controlar a nossa pressão arterial, regular a resposta inflamatória, né, do nosso organismo, fornece energia para o cérebro, para os músculos, participa da imunidade, influencia muito no nosso metabolismo. Então, ele não é feito para ficar o tempo todo alto no nosso organismo. E aí que entra um conceito, né, do ciclo circadiano, que é o ritmo natural biológico do nosso corpo. Então, o ciclo circadiano, ele é o nosso relógio biológico, né? Ele existe muito antes da energia elétrica ser criada e ele obedece, né, essa alternância entre a luz, né, a luz do sol e a escuridão da noite. Então, quando é dia, o nosso cérebro entende que a gente precisa acordar, né, despertar, e ao anoitecer a gente precisa dormir, né, descansar, é hora de aquietar, descansar. Mas muito mais que isso, o ciclo circadiano, ele serve para regular diversas questões no nosso corpo. Então, ele não vai influenciar apenas no nosso sono, mas também ajuda na temperatura corporal, na produção de hormônios, na nossa digestão, no nosso metabolismo, na fome, na saciedade, na disposição física, no desempenho cognitivo, o funcionamento intestinal, a produção de enzimas digestivas, nossa sensibilidade à insulina e muitas outras coisas, né? Então, quando o nosso relógio biológico está bagunçado, o nosso ciclo circadiano está bagunçado, isso vai influenciar em diversas questões do nosso organismo. Então, o cortisol, ele possui um ciclo muito bem definido, né? Então, quando vai amanhecendo, esse hormônio tende a ir subindo, né? Para mostrar para o seu corpo que é hora de acordar, é hora de ter energia, realizar tarefas, né? Produzir determinados hormônios, né? Você fica pronta para viver o dia. Ao longo do seu dia, ele vai atingir um pico e depois vai diminuindo gradativamente até que a noite chegue, né? E aí o cortisol fica baixo à noite, né? Para que você fique em um estado de maior relaxamento, né? A hora de dormir. E entra em cena outro hormônio, que é a melatonina, que vai ajudar a induzir o seu sono, né? Mostrando para o seu corpo que é hora de relaxar, é hora de descansar e não de realizar tarefas, né? Como pela manhã. O problema é quando isso fica desregulado, né? E seu cortisol fica alto no momento em que você deveria ir para a cama, deveria descansar. E aí esse ciclo fica totalmente desregulado, fazendo uma bagunça no organismo. Então, quando esse ritmo, né, circadiano, ele se perde,
o cortisol fica alterado, vai ocasionar uma série de questões no seu corpo. Isso vai diminuir a sua saciedade, aumentar a fome, né? Principalmente o apetite por alimentos mais palatáveis, né? Mais açúcar, porque o seu corpo começa a pedir por mais energia rápida. Então, a sua fome, o seu apetite vai aumentar principalmente à noite, né? A sua sensibilidade à insulina piora, isso faz com que você acumule gordura, né, com mais facilidade, principalmente ali na região abdominal. Favorece a inflamação de baixo grau, né, o aumento do cortisol. E ele influencia também na produção de diversos outros hormônios do corpo. E o cortisol também influencia na produção de dois hormônios muito importantes, que é a leptina, responsável pela saciedade, e a grelina, que é responsável pela fome. A leptina tende a diminuir, né? Você fica menos saciado, sente menos saciedade ao comer. E a grelina que vai aumentar, né? Então, vai aumentar a sua fome. Então, o resultado disso é que você vai se sentir menos saciado e com mais fome, né? Favorecendo aí que você coma mais, né? Maior quantidade, maior caloria. Então, alguns sinais, né, que você pode notar que o seu cortisol está desregulado são justamente aqueles relacionados ao sono. Então, se você tem dificuldade de dormir cedo, né, tem muita insônia, um sono muito agitado, acorda diversas vezes durante a noite, né, sente vontade de ir ao banheiro, às vezes não é a vontade de ir ao banheiro que te acorda, mas o cortisol que está alto, você acorda e percebe, né, que está com vontade de ir ao banheiro. Então, se você fica mais disposto para realizar tarefas na parte da noite, né, sua fome aumenta no período da noite, tarde-noite, tudo isso podem ser sintomas de um cortisol desregulado. Então, muitos hábitos que a gente tem hoje contribuem para que esse hormônio, né, o cortisol, fique desregulado. Então, quais são esses hábitos que você pode estar tendo na sua rotina, né, que favoreçam esse descontrole, né, esse aumento aí do cortisol? Então, alguns exemplos são dormir depois das 11 horas, né? Se você dorme muito tarde, também acorda muito tarde, pratica atividade física nos horários mais tardes, né? Mais à noite, atividades físicas muito intensas. Toma o café assim que você acorda, trabalha até tarde, estuda até de madrugada, né? Usa o celular perto da hora de dormir, às vezes vai com o celular para a cama, né? Assiste televisão com muita luminosidade durante a noite, se expõe muito, né, essas luzes de tela, as luzes artificial durante a noite, come muito tarde, refeições muito pesadas no período noturno. Então, tudo isso vai se somando todos os dias e contribuem para que esse cortisol, né, fique aí desregulado. Mas existem também alguns hábitos, né, que a gente pode ir inserindo ali na nossa rotina que vão contribuir para que esse cortisol vá regulando, né? E o primeiro deles é ir para a cama cedo. Procure deitar ali entre 10h30, 11 horas no máximo, né? Que isso vai contribuir para que esse hormônio reduza. Depois você pode estabelecer um horário de acordar, né? Acorde cedo, não durma até tarde. Ao acordar também se exponha à luz, né, solar. Olhe para o horizonte, olhe para o sol, porque isso, o sol, a luz do sol entra, né, no seu olho e isso já é um aviso para o seu corpo, né, de que você está desperto, está acordado e estimula a produção de cortisol ali pela manhã. Jante também mais cedo, né, quanto mais cedo melhor, né, o ideal é ali você fazer a sua última refeição pelo menos 3 horas antes, né, de dormir. Pratique a atividade física, mas prefira praticar durante a manhã, né, para que o seu corpo não fique tão alerta ali no período da noite. Então, as atividades físicas intensas, prefira na parte da manhã. E também o controle de estresse, né? Meditação, algumas práticas assim que contribuem para o relaxamento do nosso corpo são muito bem-vindas para ajudar no controle do cortisol.
Então, pelo que a gente viu até aqui, né, o nosso corpo depende muito desse hormônio e quando a gente fala de emagrecimento, o nosso corpo precisa sim de receber a nutrição adequada, né, as calorias adequadas, fazer uma boa alimentação, atividade física, mas também as nossas práticas, né, os nossos hábitos, aqueles pequenos hábitos corriqueiros do nosso dia a dia, são muito importantes, né? O nosso sono é muito importante, então ter um sono de qualidade vai contribuir também para essa questão do emagrecimento, que às vezes você investe no nutricionista, né, faz uma boa dieta, é, investe na academia para fazer atividade física, mas deixa a desejar nessa outra questão, né? Que são os hábitos e o sono, principalmente. Então, isso vai sim influenciar nos seus resultados. E se esse vídeo fez sentido para você, já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e me conta nos comentários como está o seu sono hoje. Compartilhe também com um amigo que você sabe que precisa desse conteúdo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!